Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Silene e estamos aqui mais uma vez com uma aula de língua inglesa do nosso projeto Educa Balsas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os verbos modais. E esses verbos, quais são eles? Should, must, may e might. Lembrando que eu sou a professora Silene. Nós vamos ver aqui agora qual a habilidade que esse estudo desses verbos modais vai nos proporcionar. A habilidade é a habilidade 16 do 9º ano, certo? A unidade temática são os verbos modais, o componente curricular, língua inglesa. Então, qual a habilidade de hoje? Empregar de modo inteligível os verbos should, must, have to, may e might para indicar recomendação, necessidade ou obrigação e probabilidade. Essa é a nossa habilidade de hoje. Então, o que vem a ser os modal verbs, os verbos modais? Modal verbs é uma das classes especiais dos verbos auxiliares da língua inglesa, que possuem características próprias e não seguem algumas regras de gramática comuns para outros verbos, como conjugar de maneira diferente nas terceiras pessoas, he, she, it. Além disso, não recebem terminação ED relativa aos verbos no passado em inglês. Eles vêm para auxiliar alguns verbos, como o próprio nome já diz, especialmente para auxiliar alguns verbos e possuem características próprias. Quais são essas características? No decorrer do nosso conteúdo, nós vamos ver as características peculiares a cada verbo modal que nós iremos estudar. Além disso, os modal verbs também têm a capacidade de alterar ou complementar o sentido do verbo principal. Essa é uma das principais características dele. Alterar ou complementar o sentido do verbo principal. É importante entender que, em muitos casos, o uso dele é bem parecido. Em alguns casos, cabe a cada um de nós praticar bastante para poder entender a diferença de um e outro, porque eles são bem parecidos, certo? Mas a gente vai dar alguma dica ou outra para você ver a diferença entre um e outro, certo? Então, aqui, quais são os modal verbs que nós vamos estudar hoje? Nós temos o may e might, eles são, digamos assim, parecidos, mas nós vamos ver a diferença de um e de outro, tá certo? Os verbos may e might são utilizados para expressar que algo é possível. Ambos são empregados nos tempos verbais, presente e futuro. Oxe, professora, como assim? Eles são utilizados para expressar algo que é possível. Mas quando é que eu vou usar may? Quando eu vou usar might? Olha aqui. Basicamente, may implica que existe uma maior possibilidade, cerca de 70%. Então, se houver uma possibilidade maior, eu vou empregar o uso do may. E se houver uma probabilidade menor que isso aconteça, eu vou usar might. Cerca de 30%. Então, may, ele tem uma probabilidade maior que isso aconteça. E might tem uma probabilidade menor. Usando em frases, nós vamos observar aqui, eu coloquei duas frases para vocês observarem a diferença de um e outro. Em alguns casos, não existe diferença. Ambos os verbos modais podem ser utilizados e isso facilita a nossa compreensão. Em alguns casos, não existe diferença. Em outros casos, may é uma possibilidade maior que aquela ação aconteça e might é uma probabilidade menor. Observem a frase. I might go. Pode ser que eu vá. I have so much work to do. Tenho tanto trabalho a fazer. Então, se nessa frase usou o verbo modal aqui, mais, nós podemos observar que a probabilidade que isso aconteça é muito pequena. Pode ser que a pessoa esteja cansada, pode ser que a pessoa vá fazer algo diferente e não vá para onde foi combinado. Agora, se disser assim, I may go, eu posso ir. I just need a ride. Só preciso de uma carona. Então, a possibilidade dessa pessoa ir é grande. Se ele encontrar uma carona, com certeza essa pessoa vai ao encontro. Então, aqui nós vemos que might é uma probabilidade menor e may uma probabilidade maior. E ambos significam, digamos assim, a questão de poder fazer algo, certo? Capacidade. It might rain tonight, but the sky is so blue. Pode até chover à noite, mas o céu está tão azul. Quando nós falamos de probabilidade, nós vimos que o uso do might, ele indica uma probabilidade menor. Olha aqui nessa frase. The sky is so blue. O céu está tão azul, então não há possibilidade de chover. Pode ser que chova, que de repente o tempo mude e chova, mas o céu está azul, então a probabilidade que chova
é menor, de chover. It may rain tonight. Pode chover à noite. There are some clouds gathering. Algumas nuvens se formando. Olha a possibilidade que chova. É maior. A nuvem se formando. Então, por isso aqui eu usei may para indicar que pode acontecer algo. E aqui might, que pode acontecer, mas que a probabilidade é bem menor. May também pode ser utilizado para pedir permissão em casos mais formais. Se eu quiser solicitar algo, eu posso usar o may em casos bem formais, certo? Mr. Johnson, may I go to the restroom, please? Senhor Johnson, posso ir ao banheiro, por favor? Então, aqui eu utilizei o may também para a questão de permissão, de pedir permissão para fazer algo. Quando eu solicitar, eu posso usar may tranquilamente. May I call you, sir? Posso te ligar, senhor? Olha aqui, ó, também a questão de possibilidade, de permissão, de solicitação. Eu utilizei may. Então, may também pode ser utilizado para pedir permissão em casos mais formais. Esse é um dos modais que nós estamos vendo agora. As formas negativas de ambos, nós vamos acrescentar o not após esse verbo modal. May not ou might not, para dizer que não pode fazer algo, ou até a questão da permissão também. Então, as formas negativas, may not ou might not. Nós observamos o uso do may e might. Agora, professora, tem outros modais? Sim, nós temos outros modais. Um deles é o must. Must é utilizado em expressões relativas à obrigação e necessidade. São, digamos assim, uma necessidade. Então, quando eu necessitar de fato, eu uso must para construir a frase. Utilizamos must para exprimir uma opinião ou uma constatação sobre algo que acreditamos ser verdade. Então, se houver essa constatação que você acredita ser verdade, nós utilizamos o modal must para indicar. Olha a frase. You must clean the house. Você deve limpar a casa. Aqui é uma obrigação, é uma necessidade. A casa deve estar limpa. Então, eu logo utilizo must para vir com esse sentido de dever, de obrigação, de necessidade. I must finish my paper tonight. Eu preciso terminar meu trabalho hoje à noite. Must é também uma necessidade. Ele acredita também, digamos assim, é uma obrigação. Se você tem um trabalho a fazer, você must. Você necessita fazer esse trabalho no período determinado. Então, lembrando, o modal must é utilizado em expressões relativas à obrigação e necessidade. Também pode ser utilizado para exprimir uma opinião ou uma constatação sobre algo que acreditamos. Agora nós temos aqui o should. O should ele é já um pouco mais diferente do must. Por quê? Porque o should nós usamos como conselho, sugerindo que alguém faça algo. Quando você vai dar conselho, você não vai delimitar, colocar, digamos assim, pressão para que a pessoa faça. Nós usamos uma forma mais tranquila de dar esse conselho, de sugerir que alguém faça algo. E no inglês nós usamos o should antes do verbo para dar esse sentido. Sentido de quê? Por exemplo, aqui, ó, she should cut her hair. Ela deveria cortar o cabelo. Agora aqui, se eu usasse o must aqui, por exemplo, seria uma obrigação, uma necessidade. Mas aqui é um conselho. She should cut her hair. Ela deveria cortar o cabelo. Mas nós estamos mostrando que aquilo é uma obrigação. Nesse caso, é um conselho. You should go to see that concert. Você deveria ir ver aquele show. Você deveria. Aqui nós temos o verbo ir, não é isso? Quando eu uso o should, ele vai dar digamos assim, um sentido diferente. No caso, vai ficar como deveria. Cut, cortar, não é isso? Você deveria cortar o seu cabelo. Então, aqui o should nós utilizamos para conselho, sugerindo que alguém faça algo. Também podemos utilizar o verbo quando queremos pedir a opinião de alguém sobre algo. Quando nós quisermos saber a opinião de alguém sobre algo, eu também posso usar o modal should. Olha o exemplo. Should I stay or should I go? Eu devo ir ou ficar? Aqui eu quero uma opinião. Então, logo eu uso should. Should I stay or should I go? Eu devo ir ou ficar? Outro exemplo. Should I tell her? Devo contar para ela? Aqui eu estou pedindo uma opinião. Eu devo contar para ela? I should. Should I tell her? Should I tell her? Devo contar para ela? Então, aqui lembrando
ele vem com o sentido de pedir a opinião de alguém sobre algo. Should. Observe que os usos de should e must são bem parecidos. O que muda é a intensidade de cada um deles. Lembrando, é a intensidade. Should, ele vem com o sentido de conselho, ele vem, digamos assim, de uma forma menos branda. Já o must é intenso. Must, você necessita fazer aquilo ali. E nós utilizamos. Olha o exemplo. You should call her. Você deveria ligar para ela. You should call her. Você deveria. You must call her. Trocando o should pelo must aqui. Você deve ligar para ela. Ou você tem que ligar para ela. É como se fosse uma obrigação, certo? A diferença dos dois é isso. Um é como se fosse um conselho mais brando, mais tranquilo. E o outro já vem com o sentido de obrigação, que você tem que fazer aquilo ali. Então aqui, a forma negativa é escrita should not ou shouldn't. Should not ou shouldn't é a forma negativa do should. Lembrando que o must, ele vem diferente. Aqui nessa forma que nesse formato que nós utilizamos aqui, é só para mostrar que o should, ele vem de uma forma mais tranquila, como conselho, como é algo que você queira que os outros façam, mas de uma forma mais polida. E o must, ele vem com sentido de dever, de obrigação. Lembrando que todos esses modais, eles não atuam como verbo principal, eles atuam como verbo auxiliar e eles modificam um pouco o sentido daquele verbo, ou com sentido de obrigação, ou para pedir opinião, ou para dar conselhos, como nós observamos em todos esses verbos aqui, certo? Então aqui, esse é o nosso conteúdo, lembrando que eu sempre falo para vocês, estudem, intensifiquem o estudo. Se você não entendeu algo, busque. Nós temos diversas ferramentas na internet que ajudam com que você cresça em conhecimento. O conhecimento, ele não é limitado. Estude, busque. Nós sabemos que você vai conseguir chegar lá. E lá é um lugar muito interessante. Essa é a nossa aula de hoje. Bye, bye.